força pra lutar, com um semblante caído, coração entristecido, sem força pra caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo. Vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei, que na hora de alegria ou na hora de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, te dei como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei. Oh, aleluia! Boa noite, Eliomar. Boa noite, Jane Melo. Seja bem-vinda, minha linda. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Glória. Se não estás abatido, saiba que Deus é contigo. Ele não te abandonou. Se sente angustiado, Jesus está do seu lado, compreendendo a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende as suas mãos para a vitória te dar. É na hora de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim para te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei, que na hora de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Glória a Deus. Boa noite, Tati Alves. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus de poder e glória. Aleluia. Filho, eu estou aqui. Jesus é conosco nesta noite para nos dar vitória. Com a alma angustiada, com o coração ferido e sem força para lutar, com o semblante caído, coração entristecido, sem força para caminhar. Foi
Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo. Vitória vim pra te entregar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. E nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo. Filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei. Aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus, tu és fiel, meu Deus. Aleluia, glória a Jesus, oh glória. Glória a Jesus. Estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do seu lado, compreende a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende a sua mão para a vitória te dar. Boa noite, Viegas, seja bem-vinda, amada. Sou teu amigo, te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. Deus não abandona ninguém. Ele está do nosso lado. Aleluia. Oh, glória. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te darei. Glória a Deus, que a sua filha está bem. Aleluia. Deus, Ele é fiel, Viegas. Glória a Deus. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, por te derramei. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena caminhar com Jesus, sem olhar para trás. Aleluia. Passamos pelas provação, tribulação, para que nós fiquemos mais firmes com o Senhor. Mas Ele não abandona o seu povo, porque Ele é fiel. Ele é Deus justo para lutar. Com semblante caído, coração entristecido, sem força para caminhar. Foi aí que de repente Ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, mas estou contigo. Vitória vim
entregar. Filho, eu estou aqui. Oh, glória, Jesus está aí do seu lado, igreja. Aleluia. Ele não abandona o seu povo, não. O povo é que abandona ele. Glória a Deus. Filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei. Foi na cruz de amor, da cruz do Calvário, seu sangue por derramei. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu é Deus e Tu és fiel, Senhor, com nossas vidas, Pai. Glória a Jesus. Glória. Estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sente angustiado, Jesus está do seu lado, compreendo a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende a sua mão para a vitória te dar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, vim me ajudar. Filho, eu estou aqui. Não te abandonei. E nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Pai do Senhor, Fátima Lira, estou aqui. Que bacana, Viega. Jesus abençoe você, seu esposo, sua família. Aleluia. Nós vamos já começar a pregar a palavra. A palavra, ela nos alimenta também. Prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário. Sangue por te derramei. Glória a Jesus. Esse louvor, ele é uma mensagem para mim, para você, que às vezes vivemos em aflição, aleluia, passando por tribulação, mas Jesus, ele fala conosco nesta noite, através deste louvor, quando ele diz que com a alma angustiada, com o coração ferido e sem força para lutar, com o semblante caído. Quantas vezes estamos com o semblante caído, aleluia, o coração entristecido, sem força para caminhar, mas Jesus está dizendo que Ele está aqui conosco, com o coração ferido e sem força para lutar, com semblante caído, coração entristecido, sem força para caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho. Pai do Senhor, Eliane Souza.
Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vim te entregar. Aleluia. Filho, eu estou aqui, oh glória a Deus. Filho, não te abandonei. Às vezes você pensa que está abandonada, que o Senhor não está olhando para você, mas Ele está dizendo nesta noite, Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, por te derramei. Oh, aleluia, glória a Jesus, o nosso Deus. Agradece a Deus pelo fogo de vida, agradece a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Ele está contigo, Ele não te abandonou. Ele está falando contigo nesta noite. Não te abandonei, filho. Eu estou aqui. Estás abatido, saiba que eu estou contigo. Ele não te abandonou. Se sentes angustiado, Jesus está do seu lado. Compreende a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende as suas mãos para a vitória te dar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, te ajudar. Glória a Deus. Filho, eu estou aqui. Glória a Deus. Abandonei. Oh, aleluia. De agonia, fúria de alegria, contigo eu estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário. Aleluia. Como prova que eu te amo. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãs amada de Cristo Jesus, depois de um louvor desse, Jesus falando conosco, né? Com a alma angustiada, com o coração ferido e sem força para lutar, com o semblante caído. Quantas vezes estamos com o semblante caído, o coração entristecido, sem força para caminhar? Mas de repente ele diz, ele veio de mansinho, disse: vim para te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui, filho, não te abandonei, que nas horas de alegria, nas horas de agonia, filho, contigo estarei.
Então o Senhor está conosco sempre, na agonia, na tristeza, na alegria. Ele nunca não nos deixa só. E falando de agonia, de tristeza, nós vamos falar de um homem, um profeta, Jonas. Jonas passou por agonia, passou por tristeza, mas Deus estava ali com ele. Então nós vamos hoje aprender um pouco com Jonas. Aprendizado Jonas, um profeta insensível, a serviço de um Deus muito sensível. Então nós vamos aprender com ele nesta noite. Jonas, né? Capítulo primeiro, quando fala a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Ele foi castigado porque ele fugiu da responsabilidade que Deus tinha dado para ele, mas depois a misericórdia de Deus alcançou Jonas. Então nós vamos aprender nesta noite com ele, com o profeta Jonas. Exerceu o seu ministério por volta do 8º século antes de Cristo. Seu nome significa pomba. Jonas foi um dos primeiros profetas hebreus enviado por Deus para entregar uma mensagem profética fora dos limites de Israel. Você para calcular esta palavra, esta mensagem, aonde diz que a mensagem que Deus mandou ele entregar para o povo de Israel era uma mensagem profética fora dos limites. Entretanto, Jonas recusou o primeiro comissionamento de Deus. Ele recusou. Pai do Senhor, Talita, Willier Figueiredo, Pai do Senhor, meu amado, seja bem-vindo. Fátima Correia, vocês são todos bem-vindos nesta noite. Glória a Deus, para glorificar o nome do Senhor, vamos aprender um pouquinho aqui a palavra do Senhor. Então Jonas recusou o primeiro comissionamento de Deus para ele pregar em Nínive, capital da Síria. Jonas, capítulo 1, de 1 a 3, quando diz que: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Os judeus, um povo eleito por Deus, costumam ser demasiadamente exclusivista e querer desfrutar sozinhos das beneficências divina, né? Para eles os pagãos
não merece a compaixão divina. Olha como que eram os judeus egoístas, só queria para eles as coisas de Deus. Então, não, eles diziam que eles não mereciam a compaixão divina, o povo da Síria, não merecia. Aleluia. Restando-lhe apenas o juízo. Jonas era judeu, Jonas era um judeu e sabia do histórico perverso dos assírios. Um povo bastante cruel, impiedosos para com os outros povos. E daí o fato de Jonas fugir dessa missão de pregar para os ninivitas. É a mesma coisa que hoje Deus pegue você, pode ser o Eni Braga, pegue você, eu ou outro, e mande você entrar, você ir num lugar aonde lá, você para entrar, você tem que ter alguém para te conduzir lá dentro. Para te conduzir lá dentro. Entendeu? Às vezes o lugar é tão assim perigoso que você não pode chegar lá sozinho. Alguém tem que te levar. É um exemplo aqui. E Deus tinha dado essa tarefa para Jonas, como diz o texto, era uma mensagem profética fora dos limites. O texto diz que era um povo bastante cruel, impiedosos para com os outros povos. Jonas ficou com medo, caiu fora. Saiu fora. Na visão de Jonas, se Deus decretara o fim de Edom e Amaleque, deveria também decretar o fim de uma nação tão perversa como a Síria. Essa era a visão de Jonas. O que é que eu vou fazer lá? Pregar para um povo que é bastante cruel, pessoas ruins, impiedoso, não tinha piedade de ninguém, não tinha compaixão de ninguém. O que é que eu vou fazer lá? Jonas caiu fora. Mas se o negócio era com Jonas, tinha que ser Jonas. Se o negócio é com você, tem que ser você. Se o negócio é comigo, tem que ser comigo. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Desde quando eu e você assume um comprometimento com Deus. Porque se eu assumir um comprometimento com Deus, Deus assumiu comigo também. Aleluia. E Jonas, ele não quis ir na visão dele, quer dizer, nos pensamentos dele. Ele diz, se Deus decretou o fim de Edom, de Amaleque, deveria também decretar o fim de uma nação tão perversa como a Síria. Porém, lá em Jeremias, aleluia, 18,
Jeremias 18. Glória a Deus. Jeremias 18, 7, 8. Diz assim, ó, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, e se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Aí você vê aqui a misericórdia de Deus com o ser humano, com o povo, a misericórdia de Deus. É como diz a palavra do Senhor, Ele castiga aquele que Ele ama. Ele castiga, Ele perdoa aqueles que se arrependem. Pai do Senhor, Ivone Ferraz, seja bem-vinda. Nós tiramos essa lição desse texto de Jeremias 18, 7. Aí nós vamos lá para Davi. Davi, eu estou sempre aqui falando de Davi. Davi teve seus erros, mas também teve os seus acertos. Porque ele se arrependeu dos seus erros, Davi. E desde quando ele se arrependeu de todo o seu coração, de toda a sua alma, como os textos da Bíblia nos informam, Deus perdoou Davi, que chegou a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Porque quando há arrependimento, aí Deus nos perdoa. Aí nós vamos lá para aquela mulher que foi pega em adultério e queriam apedrejar ela. E Jesus foi e livrou aquela mulher de morrer apedrejada. E o que é que o Senhor falou? Disse para aquele povo que estava apedrejando aquela mulher. Ele disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E virou para a mulher e disse, você agora vá e não peques mais. Seus pecados são perdoados. Porque Jesus ele veio para perdoar pecado, para salvar, para libertar. Ele não gosta do pecado, ele não ama o pecado. Ele detesta o pecado. Mas quando você se arrepende, aí você tem a misericórdia de Deus, você tem o amor de Deus, você tem a compaixão de Deus. E você vê que lá em Jeremias 18, 7, 8, quando ele diz, se ele, uma coisa que ele disse que ia fazer, mas a pessoa se humilhou, orou, se arrependeu, ele retira aquilo ali. Você vê como é que Deus é, o cuidado que Ele tem conosco. E aqui, olha, aleluia, o Senhor havia falado ao profeta Jeremias o seguinte, foi o texto que eu li agora, que diz, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Era isso que Deus queria fazer com Nínive. Era um povo impiedoso, bastante cruel para com os outros, mas o Senhor queria dar uma oportunidade para aquele povo da cidade de Nínive. Porque Deus, Ele dá oportunidade, Ele é paciente. Ele espera o homem se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Ele espera. E aqui, Ele queria fazer isso com Nínive. Por isso que Ele escolheu Jonas, o profeta insensível. Insensível
a serviço de um Deus muito sensível. O que é que está dizendo com isso? Que Deus é um ser sensível. Ele se compadece de nós. A Bíblia diz que a oração, ela move o coração dele. A Bíblia diz que ele é um Deus. Deus, ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. Mas ele dá oportunidade para você se arrepender dos seus erros. É assim que Deus é. Deus não é mau, Deus é bom, Deus ele é fiel, ele cuida de nós. Quando ele permite alguma coisa na nossa vida, é porque alguma coisa ele queria nos livrar. Então nós temos que aprender a entender as palavras de Deus, as coisas que Deus faz conosco. Pai do Senhor, Hilda, e não questionar Deus. Porque se a gente for questionar, não vai adiantar nada. Então aqui, Deus, ele queria fazer com Nínive, oferecer-lhe oportunidade de arrependimento. Mas Jonas não quis saber disso. Ele não quis saber disso. Ele fugiu de suas missões. Deus também havia dito por meio do profeta Isaías o seguinte: ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Se Deus queria dar uma nova oportunidade para aquele povo de Nínive, ele tinha que usar alguém para ir lá levar a palavra, pregar. Um profeta corajoso, cheio de coragem, porque do jeito que é relatado que aqueles homens de Nínive eram homens impiedosos e cruel com os outros, Jonas ficou com medo, saiu fora, não quis ir. Mas Deus queria que Jonas fosse. É a mesma coisa, irmão, se você for parar para pensar, se você for para meditar nesse texto que eu estou lendo nesta noite, é a mesma coisa você que tem um marido dentro de sua casa, um marido cachaceiro, Pai do Senhor, Gilvandete, um filho cachaceiro, um marido cachaceiro, e Deus está dizendo para você, é você que eu quero usar para esse seu filho, para esse seu marido, ser liberto deste mal. É você. Você é o instrumento que eu levantei para isso. Aleluias. Mas você tem que ter paciência, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que vigiar, você tem que mostrar o seu testemunho porque o seu testemunho é que fala mais alto dentro da sua casa, no meio da sua família, no seio da sua família. E Jonas, ele não quis ir, mas o Senhor disse lá em Isaías 43, 13, quando ele disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Assim Deus mandou uma tempestade no mar. No capítulo 4, no capítulo 1 do versículo 4, quando diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus. Eu acredito que aqueles marinheiros, eles eram acostumados a fazer aquela trajetória no mar com aquele navio. E nunca tinha visto uma coisa semelhante àquela. Eu acredito nisso. E de repente, eles ficaram com medo, os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus.
ao seu Deus, e lançava no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Do seu peso. Porém, Jonas, desceu aos lugares do porão, se deitou e dormiu seu profundo sono. Ele não estava nem aí. Ele estava fugindo de Deus. E a Bíblia diz que ele estava dormindo seu profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Ainda chamou ele de dormente, porque ele estava lá dormindo na dele, enquanto os marinheiros estavam tudo, acredito, nervoso, clamando aos seus deuses, jogando as coisas que estavam dentro do navio para o mar. E Jonas, que a responsabilidade era dele, ele estava lá dormindo. A Bíblia diz que ele ainda estava em sono profundo, devia estar até sonhando com alguma coisa. Mas aí, quando aquele mestre do navio foi lá e disse para ele: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Porque eles já tinham clamado os deuses dele, como diz o texto, já tinha clamado aos deuses. Ele agora foi apelar para o Deus de Jonas. Aleluia! E aqui o texto diz que assim Deus mandou uma tempestade no mar. O navio que Jonas tomou para Tarsis estava quase afundando, até que Jonas entendeu que a culpa era dele, e pediu aos marinheiros que o jogasse no mar. Para isso ele teve coragem de mandar os marinheiros jogar ele no mar. Acredito que esse navio estava em alto mar. Em alto mar. Mas ninguém foge dos olhos de Deus. Aquilo que Deus tem para fazer por você, Ele vai fazer. Aquilo que Deus colocou na sua mão é você que tem que fazer. Se você está na frente de alguma obra, fazendo a obra de Deus, e a obra ela não está dando frutos, procura ver o que é que está acontecendo, o que é que está de errado. Pai do Senhor, Cátia Pedro, faz uma reflexão, você e Deus, e vai analisar porque, Senhor, esta obra está nas minhas mãos e nunca cresceu, não cresce. O que é que tem de errado comigo? Eu já contei aqui uma vez, o que eu vou contar, já contei e conto para a glória de Deus. Para a glória de Deus, eu não conto nada para me engrandecer, porque a glória de Deus, e é a Deus que pertence a toda a honra. Eu, uma certa vez, me deram um trabalho para eu fazer, me botaram para fazer um trabalho que estava na mão de uma irmã, que aquele trabalho na mão daquela irmã não crescia de jeito nenhum. Era um trabalho mirrado. O trabalho nem ia para frente, nem ia para trás. Era como dizia não, que ela ainda é viva, essa irmã, ela dizia sempre, eram os gatos pingados. E de repente, aqui nesse live que está nos assistindo, tem uma irmã
que ela foi testemunha disso aí. Tem uma irmã aqui que ela entrou, eu já vi ela aqui dentro, ela foi testemunho disso aí. E aí que aconteceu? Eu comecei a fazer aquele trabalho que aquela irmã, o trabalho não crescia na mão dela, de repente ela ficou doente e teve que se afastar para se tratar. E me indicaram. Por sinal, quem me indicou está aqui bem no live, me olhando para mim. Né? Glória a Deus. E ali aquele trabalho veio para a minha mão e eu comecei com aquelas irmãs a orar. O trabalho era todas as segunda-feira, a consagração. Era todas as segunda-feira. E eu combinava com aquelas irmãs da frente de oração que estava comigo, eram as irmãs. Elas gostavam muito de mim, como elas gostam até hoje, elas me amam de coração, essas irmãs. E ali, toda segunda-feira, eu pedia para o obreiro da igreja, que tinha a chave da igreja, abrir a igreja 7 horas da manhã. O trabalho era de 9 a meio-dia. Mas eu convocava essas irmãs que oravam comigo e nós íamos para a igreja 7 horas da manhã. E ali a gente orava de 7 da manhã até 9 horas da manhã, de joelho, orando por aquele trabalho. E o trabalho, quando dava 9 horas, a gente levantava do joelho, sentava, abria o trabalho, louvava os 3 hinos da harpa e depois ajoelhava de novo e orava de 9 às 10. E 10 horas levantava e tocava o trabalho até meio-dia. Às vezes passava da meio-dia. E aquele trabalho parecia um bolo. Quanto mais a gente batia, mais aquele bolo crescia. Crescia, crescia. Que aquele circo de oração lotou, ficou cheio. Aí o inimigo não ficou satisfeito de ver a obra de Deus se levantar daquela maneira, porque ele se levanta mesmo para querer derrubar, para querer atrapalhar, para a obra não prosseguir. E aí se levantou lá um sambalate lá dentro. E aquele dirigente na época disse que ia me arrancar da frente do trabalho. Aí uma irmã lá se levantou e disse para ele: olha, time que se ganha não se mexe. Ele disse: mas eu vou mexer e eu vou tirar. E me tirou. Tirou eu, as irmãs que estavam comigo, e colocou a irmã antiga que tinha um trabalho que não ia para frente nem para trás, e botou na mão da irmã. E eu fiquei lá sentadinha lá no banquinho, só tomando conta de tudo. E o trabalho foi caindo, e ficou o trabalho caído. Caiu, quebrou o trabalho. Não porque de mim, mas é porque o bolo estava na minha mão, que Jesus tinha colocado. E era ele que estava dando a consistência daquele bolo crescer. O Espírito Santo de Deus. Então, quando Deus coloca algo na nossa mão, que você vê aquilo crescer, você está vendo que é o Espírito Santo de Deus que está com você. Eu fiz um trabalho de família, aqui na igreja que eu congrego, um trabalho muito bom, muito bom. Fiquei 4 anos dirigindo aquele trabalho, uma benção, era à noite. Só que depois eu tive que entregar, porque eu fui morar lá em São Gonçalo, aí não deu mais para ficar com o trabalho. Mas aqui Jonas, vamos voltar aqui para Jonas, né? E assim Deus mandou aquela tempestade no mar.
O navio que Jonas tomou para Tarsis estava quase afundando, até que Jonas entendeu que a culpa era dele e pediu que aos marinheiros que o jogasse no mar. Jonas 1, do 4 ao 17. Deus ainda foi misericordioso com Jonas. Pode ser, Lúcia. Foi misericordioso com Jonas. Deus, ele foi misericordioso com Jonas. Aleluia. Preparando um grande peixe para conservá-lo vivo no seu estômago. Após um angustiante clamor do relutante profeta, Deus ordenou ao peixe que o vomitasse numa praia. Deus ordenou o peixe que vomitasse numa praia. Aqui diz que o capítulo 2 de Jonas, quando diz que, aleluia, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, da entranha do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Olha como é que Deus foi misericordioso com Jonas, e assim é com você, comigo, com qualquer um de nós. Do ventre do inferno gritei. Você imagine, você pare para pensar, Jonas dentro de um estômago de um peixe, ele gritando por Deus, como diz aqui a palavra de Deus, que diz que do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Tá vendo? Que Deus, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém foge de Deus. Ninguém escapa de Deus. E ele diz aqui, olha, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele se jogou no mar. Ele se jogou no mar quando ele viu que o erro era dele. E para que aquele barco não se afundasse, não se quebrasse, não morresse aquele povo todo, ele optou em salvar aquele povo e se matar, se jogar no mar. Mas só que Deus estava ali de olho nele. Disse: não, Jonas, você não vai morrer afogado, não. Você vai cumprir o meu mandado. Você vai fazer o que eu te ordenei. Vou mandar o socorro. Aí mandou o peixe. Aí o peixe foi, engoliu ele. Engoliu. Aí ele gritou lá de dentro da barriga do peixe, como diz o texto. Que ele diz, olha, as correntes dos mares me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado por cima de mim. Eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Ele aí reconheceu. Ele lá dentro da barriga do peixe, ele reconheceu que ele estava diante dos olhos de Deus. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Olha a confiança dele. Olha a confiança dele. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. As águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até ao fundamento dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor,
meu Deus. Quando desfaleci em minha alma, a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade, da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixa as suas próprias misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que voltei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Aí depois dessa confissão que Jonas fez, o arrependimento, aí Deus foi e disse para o peixe, ó, e falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Jesus. Aleluia. Não fuja daquilo que Deus quer de você, igreja. E aqui diz que, aleluia, após um angustiante clamor do relutante profeta, Deus ordenou ao peixe que vomitasse numa praia. Após ser salvo da perdição, que ele estava dentro de uma barriga de peixe, ele poderia ter morrido lá dentro mesmo, acabou. Então aqui diz que após ser salvo da perdição, como Jonas mesmo disse, ele recebeu uma segunda chance dada por Deus para pregar em Nínive. É aquilo que sempre eu estou aqui falando. O arrependimento. Quando você se arrepende de algo que você fez de errado, Deus lhe perdoa, irmão. O homem, o ser humano, ele diz, ele perdoa. Eu te perdoo, mas ele, quando a primeira oportunidade que ele tem, ele lança no rosto. Ele lança na tua cara, mas Deus não. Deus, ele não lança os nossos pecados no nosso rosto. Ele diz, dos teus pecados são perdoados. Agora ele diz, agora tem uma ordem. Que ele diz para nós, ele fala, vá e não peques mais. Vai e não peques mais. Não cometa o mesmo erro 2 vezes. Não. Cometeu um erro, Davi cometeu aquele erro. Ele, em vez de ir para a guerra, batalhar lá com aqueles homens, com aqueles guerreiros que ele tinha, ele mandou alguém ir no lugar dele, e ele foi passear dentro lá do quarto dele, lá, olhando para a rua, para as coisas, né? Aí bateu o olho em quem? Na Betseba. Aí ali, ó, já pecou ele, porque quando ele bateu o olho naquela mulher, ele já desejou a mulher. A mente dele já começou a trabalhar diferente. Mas a Bíblia diz que ele se arrependeu. Os seus erros e os seus acertos. Os erros deles foi perdoado, teve os seus acertos de conta com Deus. Porque o fruto, aquele fruto que estava, aleluia, no ventre daquela mulher, foi o preço de tudo que ele pagou. Aleluia. E aqui diz que, após ser salvo da perdição, como Jonas mesmo disse, ele recebeu a sua segunda chance, dada por Deus para pregar em Nínive. Era isso que Deus queria, ensinar a Jonas, assim como ele havia sido salvo daquela perdição, no ventre do peixe, Deus também queria salvar os ninivitas do inferno. Você vê, irmãos,
como é importante você lutar por uma alma, você batalhar por uma alma, por uma vida, a importância, porque assim como você quer ir para o céu, aleluia, os seus também quer. Deus quer que os seus também vão para o céu. Aleluia. E aqui, o Senhor queria salvar aquele povo de Nínive do inferno. Aí lá em Mateus 12, 41, quando diz aqui, olha, Mateus 12, 41, que diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é mais do que Jonas? Quem é mais do que Jonas? Deus, Jesus, né? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui, quem é mais do que Salomão? Jesus. Mas aquele povo, aqueles homens, eles pregaram e aquele povo se arrependeu. Quando diz aqui o milagre de Jonas, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas teve 3 dias, 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias, 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram-se, aleluia, com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, que é mais do que Jonas, que era Jesus Cristo. Jesus estava pregando para aquele povo, e aquele povo estava pedindo sinal, mas o Senhor estava dizendo: para que maior sinal do que o milagre de Jonas? Para que maior sinal do que o milagre de Jonas? Jonas foi tragado dentro de uma barriga de um peixe. Jonas desobedeceu, mas Jonas se arrependeu. Aquele foi pregar para o povo de Nínive e aquele povo se arrependeu dos seus pecados. Você vê que o texto fala, eles eram homens, povo bastante cruel, impiedoso para um com os outros. Era assim que era o povo de Nínive. Mas Deus queria livrar aquele povo, como diz o texto, de ir para a perdição. Como Jonas mesmo disse, ele recebeu uma segunda chance dada por Deus para pregar em Nínive. Era isso que Deus queria ensinar a Jonas. Assim como ele havia sido salvo daquela perdição no ventre do peixe, Deus também queria salvar, aleluia, os ninivitas do inferno. Jonas obedeceu à voz de Deus, entregou uma dura mensagem, como de início eu li, que era uma mensagem profética
profética fora dos limites. Você imagine que mensagem não era essa, hein? Entregou uma mensagem dura, mensagem aos ninivitas. Jonas 3:4. 3:4. Aleluia. Para a surpresa do profeta, os ninivitas receberam integralmente a sua mensagem. Arrependeram-se no pó e na cinza. O dique da compaixão divina não se conteve, transbordou de amor e misericórdia pelos ninivitas, arrependidos. E Deus desistiu de destruí-lo. Está vendo aí? Está vendo aí? Quando eu li lá em Jeremias 18, 7, 8, quando diz o Senhor havia falado ao profeta Jeremias o seguinte: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual que eu falar se converter das suas maldades, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E era isso que Deus queria fazer com Nínive. E aquele povo se arrependeu. Deus conhece o coração do ser humano. Deus sabe a quem ele confia. Por isso que não devemos fugir das responsabilidades. A Bíblia diz que a responsabilidade é pessoal. Lá em Ezequiel 14, quando fala da responsabilidade, é pessoal. Não desista de orar por aqueles que você tanto pede a Deus, busca a Deus, espera em Deus, Deus fazer algo. Você que está com seu filho preso lá no presídio, ore por ele, não desista dele não. Deus vai tirar ele de lá. Na hora certa, no momento certo, Deus tira. Mas você não pode desistir. Você não pode dar ouvido às conversas do inimigo. Quando ele começar a soprar na sua mente que você não vai conseguir, que não tem mais jeito, não tem jeito sim. Porque Deus é contigo, Deus está contigo, Deus está do seu lado. Deus te ajuda quando ele diz: esforça-te que eu te ajudo. Tenha bom ânimo. E aqui, a Bíblia diz que o Senhor ele se alegrou com aquele povo. Pelo intermédio de Jonas, aquele povo se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Deus livrou, como diz a palavra, livrou os ninivitas do inferno, de ir para o inferno. Qualquer pregador ficaria feliz com o sucesso extraordinário de sua pregação. Menos Jonas. Lá em Jonas 4:1, diz assim: o descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? É certo, Jonas, isso que você está pedindo,
Depois de você pregar para aquele povo de Nínive, ver aquele povo se arrependeu, aquele povo se arrependeu dos seus pecados, e você agora está descontente, porque aquele povo se converteu. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver que o aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, porque ele estava enfadado. Jonas estava enfadado. E Jonas se alegrou no extremo, ele ficou alegre por causa da bobeira, porque a bobeira começou a tapar a cabeça dele, porque do sol. E Deus enviou um bicho, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte. E ao subir da alva, o qual feriu a bobeira, e esta se secou, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. A Bíblia diz que ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da abobeira? E ele disse: é justo me enfade ao ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer? Você teve compaixão, porque tu não fez nada pela abobeira? Foi eu que mandei ela cresceu, ela te poupou do sol ardente. Você teve compaixão dela? Aleluia! Que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aí aqui, quando diz que Deus continuou pacientemente, Deus é paciente, amando o seu profeta, relutante, ainda lhe ensinou outra lição por meio da abobeira. O texto que eu acabei de ler para vocês. Jonas, porém, continuava insatisfeito, desgostoso da vida. Ainda assim, a compaixão divina se evidenciou duplamente. Neste livro, Deus mostrou clemência, misericórdia, tanto para com o seu mensageiro, como para com os seus ouvintes. Jonas ainda foi lembrado por Jesus em duas ocasiões. Em Mateus 12, 39 e 40, Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe se lhe dará outro sinal, senão
o do profeta Jonas, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem em 3 dias, 3 noites no seio da terra. Jesus elogiou o sucesso da pregação de Jonas, porque livrou aquele povo de ir para o inferno, dizendo: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui, quem é mais do que Jonas? Mas Jonas estava zangado, como o texto que eu li de primeiro, quando diz que os judeus, que Jonas era judeus. Os judeus, um povo eleito por Deus, e costumava ser demasiadamente exclusivista e querer desfrutar sozinho das beneficências divinas. Por isso que Jonas não queria pregar para aquele povo. Por isso que quando Deus vomitou, botou o peixe para vomitar ele na praia, e ele pregou para aquele povo, e aquele povo se converteu ao Senhor, ele não ficou nada satisfeito, ficou angustiado, entristecido. Mas Deus continuou com paciência com Jonas, continuou ensinando Jonas que nós precisamos ganhar as almas. A alma é uma coisa preciosa para Deus. Para Deus. Nós vamos orar, Fátima Lira, para que Deus abra a porta financeira para o seu marido, tá? Vamos orar. Então, irmão, para nós encerrarmos aqui, nós orar, para concluir esse texto de hoje que foi lido, o sucesso da pregação de Jonas, né? A história de Jonas que eu li, revela a grande misericórdia do Senhor, tanto para com os seus mensageiros, como para os ouvintes deste, né? Deus foi misericordioso tanto com Jonas como o povo de ninivitas. Deus poderia desistir de Jonas, enviar outro, porém o Senhor sabia que o povo seria receptivo à mensagem de Jonas e que seu propósito final seria cumprido. Assim, a pregação de Jonas foi um grande sucesso para a glória do Senhor. Porque Deus, irmão, Ele conhece você. Ele conhece você. Ele me conhece. Ele sabe o seu limite. Ele sabe sua estrutura. Ele sabe que você é capaz. Você vê, o egoísmo de Jonas, como disse o texto, ele era judeu. E ele só queria as beneficências de Deus divina só para eles. Mas Deus queria que aquelas bênçãos fossem divididas, repartidas para aquele povo de Nínive, aquele povo cruel, aquele povo cego espiritual, duros de coração, só tinha maldade na mente deles. Mas Deus tinha certeza que a pregação, que o recado, como foi dito o texto, que a mensagem profética fora do limite, era um recado duro, era recado que ia chamar aquele povo à atenção, ao arrependimento. Palavra dura, quando você chega para alguém que esse alguém não gosta. Quando diz assim, ou você escolhe o céu ou o inferno. E agora? Você quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Ora, se o céu é lindo, como diz a Bíblia, que o céu é coisa linda, a nova Jerusalém, a terra prometida que o Senhor nos prometeu,
é coisa linda, diz que é de rua, é rua de ouro e cristal. Quem é que vai deixar? Quem é que não quer passear numa rua de ouro e cristal, beber da água da vida, morar num lugar que você nunca mais vai sentir dor, vai sentir sede, vai sentir fome? Quem é que não quer ir para um lugar desse, em vez de ir para o inferno, como diz a Bíblia, que lá é só fogo ardente? E foi o que Jonas foi lá e pregou para aquele povo. Aquele povo preferiu servir a Deus do que ir para o inferno. Deixar as suas ruindades, deixar as suas maldades, as suas crueldades e se converter de coração ao Senhor. E quantos Deus hoje tem pego lá no mundo do crime, muitos corruptos, Deus transforma, Deus muda, modifica. Aí ficou um grande exemplo dentro da Bíblia para nós, Paulo de Tarso, um homem que era ruim, matador, matava os crentes, acabava com as coisas, a igreja dos crentes. Mas quando Deus pegou ele e que disse para ele, ele ia todo feliz da vida, montado em um cavalo, com uma carta na mão, em direção à cidade de Damasco. Lá ia ele todo feliz. No meio do caminho, Jesus disse, é hoje que eu te pego. Tempo determinado para tudo, o seu tempo hoje acabou. É hoje que eu vou pegar ele. Apareceu na frente dele e disse, Saulo, 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 por que tu me persegue? Porque quem persegue o povo de Deus, não está perseguindo o povo de Deus, está perseguindo Deus. E está mexendo com a pessoa errada. Quem mexe com crente, está mexendo com a pessoa errada. Porque não é o crente, é com Deus que está mexendo. Porque a Bíblia diz que nós somos meninos dos olhos de Deus. Mexa no olho de Deus. Olha aí. Aí Saulo, todo feliz, com aquela carta na mão, ia para lá para destruir os crentes, acabar com a igreja dos crentes. E Deus disse, é hoje que eu vou te pegar. Hoje de hoje você não passa. E olha que Deus, antes de pegar ele, Deus já tinha avisado para Cornélio, avisado para Pedro. Já estava avisando a eles, já tinha dado a revelação para eles, que ia chegar este homem e era para eles cuidar, porque era um homem escolhido dele. Aleluias. Glórias a Deus. E quando ele deparou com aquela luz na frente dele, que a Bíblia diz que ele ficou cego. A luz era tão forte que ele ficou cego. Jesus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pegou, quem é Senhor? Quem é Senhor? Sou eu, Jesus, que falo contigo. Quebrou ele na hora. Aí o Senhor ainda disse para ele, mandou ele ir, disse o endereço, vá pela rua direita, e ensinou o caminho, que está que eu já dei ordem lá para Cornélio te ia receber lá. Estava Cornélio, Deus tinha falado com Cornélio, tinha falado com Pedro, que era para receber Saulo. Então, irmãos, Deus tem um homem certo para o lugar certo. Deus tem um homem certo para o lugar certo. Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Cada um tem uma maneira de pregar, de se expressar e pregar. Tem aqueles que pregam gritando que você não entende nada o que é que ele está dizendo. Eu não gosto de pregador que prega gritando. Eu não gosto. Desde que eu me converti ao Senhor, estou sempre falando aqui, tenho 37 anos no Evangelho, até aqui me ajudou o Senhor. Quando comecei a caminhar para a casa de Deus, eu fui colocada
em frente de oração. Eu fui colocada para ser professora de escola dominical. Sempre dei aula em escola dominical, então eu aprendi a ensinar os meus alunos. Eu aprendi a ensinar. Ensinei para os neófitos, que eram os novos convertidos, e eu aprendi a ensinar. E eu só prego ensinando. Eu prego para que as pessoas entendam o que é que eu estou falando. Eu explico a palavra. Eu não grito, eu não berro, eu não fico rouca. Tem gente que prega, que grita tanto, que fica rouco, perde até a voz. Para que isso? Isso é falta de ética e de educação, educar a sua própria voz. Primeiro, Deus não é surdo e os ouvintes também não é surdo. Mas como diz aqui o texto, Deus conhece o perfil de cada pregador e de cada povo. Por isso ele tem o pregador ideal para cada auditório. Tá vendo aí? Para cada auditório. O pastor ideal para cada igreja. Jonas era o pregador ideal para Nínive. Jonas, de acordo com Atos 11, 22, 26, Barnabé foi o homem certo para fortalecer o trabalho do Senhor na cidade de Antioquia, da Síria. De acordo com Tito 1:5, Tito foi o homem certo para organizar as igrejas do Senhor na ilha de Creta e na Grécia. De acordo com 1 Timóteo 1:3, Timóteo era o homem certo para instruir a doutrina à igreja em Éfeso. Cada um com sua missão, cada um com seu chamado, cada um com seu mandado, porque Deus conhece cada perfil de cada pregador. Aleluia! Deus tem a mensagem certa para o lugar certo. Tem uns que pregam em presídios, outros pregam em praça pública, outros pregam nos hospitais. Hoje, você vê que hoje em dia você não pode mais pregar dentro de hospital. Por quê? Porque antigamente você tinha acesso aos hospitais para entrar, para pregar, para evangelizar. Mas, como existe muitos crentes que não têm sabedoria, ia para dentro dos hospitais, ficavam lá gritando, orando alto, e com isso gerou algo que não deixou mais os crentes orar. Agora tem que fazer capelania e tem que fazer um monte de coisa, tem que ter carteira, é selecionado as pessoas, quer dizer, porque de um paga-se todos. E aqui diz que, para nós encerrarmos, que já estamos já aqui no final do texto, que diz que Deus tem a mensagem certa para cada lugar certo. Assim como Deus tem um pregador certo para o evento certo, Ele tem as mensagens certas para o momento certo. A crueldade da Síria era muito conhecida na história. Assim, aquele povo precisava de uma mensagem curta e direta. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Jonas 3:4. A mensagem de Jonas atingiu o coração daquele povo. Todos os nínives se arrependeram no pó e na cinza. O efeito foi tão poderoso que talvez nem Jonas esperasse isso. A mensagem de Filipe também impactou a cidade de Samaria. A mensagem de Paulo igualmente impactou a cidade de Éfeso. Deus está pronto a abençoar o ministério dos seus servos, tornando-nos bem-sucedidos em nossa mensagem. Apesar de todas as suas relutâncias
Jonas se tornou um dos pregadores mais bem-sucedidos de toda a história. A sua mensagem atingiu o coração de 100% dos seus ouvintes. Eu hoje botei lá no Facebook, antes de eu começar essa pregação, eu botei lá que, aleluia, que placa de igreja não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então, cada igreja, ela tem o seu ritmo de trabalhar. O próprio Senhor diz que o mistério é o mesmo. A operação do Espírito Santo é diferente uma da outra. Tem igreja que ela trabalha sempre no ponto da libertação. Elas cantam muito corinho. Muito corinho. Eu amo corinho, eu gosto de corinho, eu gosto de igreja que canta muito corinho. Eu gosto de ver aqueles instrumentos tocando com corinho, como eu amo aquilo ali. Eu gosto demais, porque eu sou pentecostal, eu fui criada no pentecostal, no evangelho. Fui criada no evangelho no pentecostal. Eu não nasci no berço evangélico, mas eu fui criada no evangelho pentecostal quando eu me converti. Então eu gosto dos corinhos, muito corinho, é uma benção. Você está ali envolvida, você sente ali a presença de Deus, o mistério de Deus, é um poder. Então cada igreja ela tem o seu ritmo de trabalhar. A igreja batista ela já tem um ritmo, as Assembleias de Deus ela tem um ritmo, a Deus é amor, e assim sucessivamente. Cada igreja ela trabalha de uma maneira diferente. Porque Jesus fala na sua palavra, que naquele grande dia, quando Jesus vier buscar a sua noiva, ele vai tirar um povo de dentro da igreja. Ele não vem buscar placa de igreja. Eu não sou assembleiano, eu não sou pentecostal. Tem até um hino do Mato Nascimento que ele diz, eu não vou na sua igreja, na igreja eu passo mal, canta até esse hino. Então, cada um tem a sua chamada. Se você foi chamado para ser um pentecostal, uma igreja assembleiana, fica na assembleiana. Se você foi chamado para ser um batista, fica na batista. Se você foi chamado para ser um Deus é amor, fica na Deus é amor. Quando eu me converti, eu tinha 2 anos de evangelho, e meu marido não era cristão na época. E você sabe que os assembleianos há 37 anos atrás era muito rígido. A gente tinha que usar roupa com combinação por debaixo, não cortava cabelo, não raspava a sobrancelha, não passava pintura. Tinha um monte de coisas que os assembleianos não podiam fazer naquela época. E meu marido não era cristão, ele ficava implicando comigo naquela época. E aí eu fui para uma igreja e disse, eu vou sair da Assembleia de Deus e vou para Batista. Porque lá na Batista corta cabelo. Lá na Batista pode raspar a sobrancelha, pode se pintar, então eu vou para lá. Eu vou para lá, vou estar servindo a Deus e vou estar agradando meu marido. Aí fui para lá, eu só fiquei lá 3 meses lá. Eu me sentia incomodada lá dentro da igreja, incomodada. Era como que Deus estivesse dizendo para mim que ali não era o meu lugar. Um dia me debati, me parei na frente de um profeta que não me conhecia, não sabia da minha vida, nunca tinha me visto, nem eu nunca tinha visto aquela mulher. Aquela mulher bateu os olhos em cima de mim e eu já estava na Batista há 3 meses, já tinha metido a mão, a tesoura nos cabelos, meus cabelos eram compridão. Agora não, agora meus cabelos é um cabelo ralo, já caído, já.
Que a gente vai ficando de idade, né? Os cabelos da gente vai caindo, vai modificando. Mas o meu cabelo era cheio, era compridão, bonito. E eu, tanto é que quando eu fui naquele salão para cortar aquele cabelo, acho que tinha uns 50 centímetros de cabelo. Aquele homem, aquele cabeleireiro, ele olhava para mim e dizia assim: a senhora tem certeza que a senhora quer cortar esse cabelo? Eu disse: moço, mete a tesoura nesse cabelo. Ele disse: eu posso ficar com esse cabelo da senhora? Esse cabelo da senhora dá para vender. Eu naquela época não tinha entendimento muito do negócio de vender cabelo dessas coisas. Aquele homem ficou com meio metro de cabelo meu, porque ele cortou meu cabelo aqui, ó, no pé. Eu fiquei parecendo um cabelo de homem, curtinho. Toda feliz da vida, achando que eu estava agradando a Deus. 3 meses eu passei lá naquela Batista, mas as coisas não estavam dando nada certo. E me deparei um dia com uma profeta na minha frente. E aquela profeta, eu nunca tinha visto aquela mulher, nem aquela mulher tinha me visto. Quando ela fitou os olhos em cima de mim, ela disse para mim: mulher, volta para o teu lugar da onde tu saíste. Tu eras da Assembleia de Deus. Volta para lá, que é lá que Deus te quer. Eu tinha 2 anos de evangelho. É lá que Deus te quer. E não sai mais de lá. E não põe mais a mão sobre os seus cabelos, assim mesmo. Eu disse: misericórdia, Jesus. Misericórdia. Eu vou ter que voltar lá para a Assembleia de Deus. E aí eu voltei para aquela Assembleia de Deus. Conversei com o pastor. Naquele tempo quem cortava cabelo era disciplinado. Fiquei 3 meses na disciplina, porque cortei os cabelos naquela época, que era rígido. Não, fiquei 3 meses sem poder tomar a Santa Ceia, porque eu já era batizada. E eu fiquei na disciplina. Depois de 3 meses, eu saí da disciplina, aprendi a lição, não desobedeci mais a Deus e estou até hoje, para a glória do nosso Deus, nosso Pai Celestial, na Assembleia de Deus. Então, cada um fique no seu lugar aonde Deus te colocou. Não critique as igrejas, porque Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Todos nós um dia vamos prestar conta a Deus dos nossos atos. Então, permaneça na sua fé, foque seu alvo em Jesus, não desista da sua chamada e creia que Deus te dará a vitória. Vamos orar agora? Vamos orar. Vamos orar. Não esquece, igreja. Por favor, compartilhe esse vídeo. Não assista o vídeo e depois saia e não compartilhe ele. Bote na sua página, no seu Facebook, bote no seu grupo. Espalhe a palavra de Deus no nome de Jesus Cristo. Compartilha o vídeo da missionária Ereni, tá? No nome de Jesus. Tá? Eu tenho lá no YouTube também. Tem lá. Compartilhe, assista a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel. Leva esta palavra para quem está precisando ouvir a palavra do Senhor. Porque Deus, ele é fiel na sua palavra, tá bom? Então não deixe de compartilhar. Em nome de Jesus. Amanhã, no nome de Jesus Cristo, estaremos aqui. Pastor Hugo, tu chegou. Vai levando a bênção no final, né? Mas eu sei que você compartilha muito. Você é a sua igreja. Quando você chega, arrebenta. Vai logo compartilhando. Que Deus, ele é fiel, pastor Hugo. Vamos orar aqui, ó, com Eliomar.
Eliomar, Jane Melo. Eu olhei aí, tá todo mundo aí, ninguém saiu, graças a Deus. Vocês ficaram aí até o fim. Graças a Deus, que quando eu acabo de pregar, eu olho quem está, quem não está, quem ficou, quem não ficou. Então eu constatei aí que vocês estão todas aí. Então cada uma de vocês que compartilhar o vídeo, já é uma grande ajuda, tá? Ó, Eliomar Ramos, Jane Melo, Alda Bueno, Cláudia, Vanessa Viega, ela compartilha muito. A Nick Silva, Flávia Silva, a Vanderly Almeida, Maria dos Santos, Fátima Lira, ela sempre compartilha. A Fátima Lira pede oração por saúde, finanças e pelo esposo dela, para que Deus venha abrir uma porta de emprego. Vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para a nossa amada irmã Fátima Lira. Ela precisa, o marido dela precisa trabalhar. Se a gente orar, se nós orarmos um pelo outro, Deus abre a porta. Deus abre a porta, porque a oração do justo muito pode ser os efeitos. Então, quando a gente ora um pelo outro, eu hoje estava falando lá no meu grupo, Jardim de Oração e Cura, que as irmãs, elas escutem os áudios uma da outra, vai ver quantas necessidades as irmãs precisam. Porque quando você ora, é porque você precisa de ajuda, precisa de socorro. Então nós vamos orar aqui, olha aí, o pastor Hugo já chegou, já mandou ver aí, já compartilhou com vários grupos. É por isso que eu gosto quando o pastor Hugo entra no grupo, aqui nesse live, que ele, como diz o povo do mundo, ele arrebenta com a boca do balão, ele vai logo compartilhando e vai espalhando a palavra. Então vocês que assistem, espalhem também, irmão. Você não está espalhando para mim, não. Vocês não estão fazendo nada para mim. Vocês estão fazendo para Jesus. Bote isso na sua cabeça. Você está compartilhando a palavra de Deus, não a palavra da missionária Ereni. A missionária Ereni não é nada, ela apenas prega a palavra. Eu sou uma mensageira da palavra de Deus. Gosto de pregar, amo falar de Jesus. Mas quando vocês compartilham, vocês estão levando a palavra de Deus. Tá? Então nós vamos orar com Itamara Devilaste, pastor Antônio Ibrahim, Thalita Figueiredo, Manuel José, Eni Braga, a Eni também ela compartilha, Ivone Ferreira, Neceilda, Gilvandete. A Gilvandete, ela precisa de ajuda, o filho dela precisa de um socorro divino. O filho dela precisa ser liberto da onde ele está. E no nome de Jesus, nós vamos profetizar nesta noite que Jesus vai trabalhar na vida do filho da Gilvandete, vai libertar aquele jovem do lugar onde ele está. Nós vamos orar também, o pastor Hugo está pedindo oração pela vida. Aleluia! Que Deus conceda a minha vitória. Sua vitória já é garantida, pastor Hugo. Deferido no enquadramento dos funcionários do ex-território federal de Roraima. Vamos confiar, pastor Hugo, que Deus vai dar essa vitória nas suas mãos. Vamos orar por Nelson, um grande amigo aqui em Roraima. Vamos orar, porque Deus ele é fiel. Então nós vamos orar com Ivone Ferreira, Neceilda, a Eleonora, a Cátia Pedro, minha amiga de muitos anos, Cátia Pedro, a Nelsuíta Ramos, minha prima, oração pelo netinho dela, que está fazendo aniversário, que Deus dê anos de vida para o seu netinho, guardando ele dos laços do inimigo. A Lúcia Evaristo, minha amiga Lucimar, vai fazer 1 ano que eu estive lá em Roraima não, lá em Goianas, pregando lá em Goianas, e a Lucimar, ela foi a minha amiga que me levava de carro para baixo, para cima, para a igreja para pregar. Uma benção, minha amiga Lucimar.
Ano que vem, com a permissão de Deus, passando essas coisas aí, nós vamos dar um pulinho lá também. Em nome de Jesus, como vamos lá em Roraima também, lá no Pastor Hugo, com a permissão de Deus, do Pai Celestial. Hilda Alves, Márcia Fernandes, Leandro, Marlene Ferreira, a missionária Márcia, Soraya Bicudo, Cátia Ramos, Flávia Lima. Então nós vamos orar por essas vidas. Aqui está o nome de cada um de vocês no caderno de oração. Que enquanto eu vou pregando aqui, meu marido vai anotando o nome de vocês todos, ninguém ficar de fora, tá? Aleluia. Ele só não anotou o nome do pastor Hugo, porque quando eu pedi para ele trazer o caderno de oração, e o pastor Hugo entrou, mas já incluiu aqui o pastor Hugo. Então vamos orar agora nesta noite, vamos agradecer ao Senhor, pedir a Deus, nosso Pai Celestial, que nos dê vitória, Deus, numa noite de paz, uma noite de sono tranquilo, que o Senhor entre com a providência na causa do pastor Hugo, Senhor. Dá essa vitória para ele, Senhor, que ele tanto pede a Ti, Pai. Trabalha na vida, Senhor, nesta causa dele. Também eu te peço, Senhor, pela vida da Eni Braga, Senhor. Liberta o seu filho, Senhor, que tem aquele problema, Senhor, de bebida. Toma o filho também da Gilvandete, Senhor. Toca naquele jovem, Senhor. Vai ter a audiência dele agora, Senhor, em novembro, Senhor. Senhor, que tudo concorra, Senhor, para aquele rapaz. Venha sair dali da onde ele está. Para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, eu profetizo nesta noite, Senhor, as bênçãos do céu para a vida, Senhor, das servas do Senhor, dos servos do Senhor, nesta noite. Que Deus abençoe a vida de cada uma. Que Deus dê vitória, que Deus dê uma noite de paz, uma noite de sono reparador. Que Jesus venha dar vitória. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, que Deus abençoe. Toque nas enfermidades, onde tiver enfermidade, que Deus venha tocar nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, que Deus abençoe a igreja de Cristo. Que Deus dê uma noite de paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, os teus filhos e as tuas servas que está aqui nesta noite ouvindo. Força para lutar, com semblante caído, coração entristecido, sem força para caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, eu estou contigo. Vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. Que na hora de alegria, na hora de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo. Filho, na cruz do Calvário, sangue te derramei. Oh, aleluia, glória a Deus. Creia neste Deus que está com você nesta noite, para dar vitória a você. Aleluia, porque Ele é fiel, Ele está contigo nesta hora. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se sente angustiado, Jesus está do seu lado, compreendendo a sua dor. Em aflição, Ele estende a sua mão, pra vitória te dar. É nas horas do perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim para te ajudar. Filho meu, estou aqui, oh, aleluia, não te abandonei, que na hora de alegria, na hora de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui, meu amor, filho, eu te dei, como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário te derramei. Como prova que te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. A partir das 9 horas, amanhã estaremos aqui. Pastor Hugo, boa noite. Um beijo na sua esposa, Silmara, tá bom? Todas vocês, em Braga, Fátima Correia, Lúcia Veríssimo e as demais irmãs que estão aí ainda. Que Deus o abençoe. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o teu rosto o Senhor te dê a paz. Beijo, minhas lindas, meus amigos. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui para a honra e a glória de Deus. Não esquece, compartilhando o vídeo da missionária Ereni Amaral. Até amanhã.